Amém? Muito bom ter você aqui. Quero falar com os queridos que estão nos acompanhando pela internet. Muito bom saber que você está aí na sua casa, ou seja, lá for, né, o lugar onde esteja nos acompanhando. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro do evangelista João, capítulo 3. Enquanto você vai encontrando aí, permita-me fazer uma pergunta aqui só para uma reafirmação mesmo, tá? Quem aqui é discípulo de Jesus? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. E eu gostaria de ler com você do verso 16 ao verso 18. É um texto que nós vamos tomar aqui como norteador da nossa reflexão de hoje. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, amém, queridos? Amados, toda a mensagem das Escrituras sagradas, desde Gênesis, a partir da queda, ao ler, né, a Bíblia, a gente vai perceber que ela gira em torno da salvação, da redenção do homem. Toda a mensagem do Evangelho. Você vai ver nos primeiros capítulos de Gênesis que, ao criar o homem, a Bíblia diz que Deus o criou à sua imagem e semelhança. Alguém puro, perfeito, santo, e que tinha sim uma condição de ter comunhão plena e constante com Deus. Então a ideia inicial de Deus era que aquilo pudesse ser passado para as próximas gerações. Mas o que a gente vê ali? O pecado entra e quebra essa relação de intimidade, de adoração que o homem tinha e poderia manter com Deus, porque ele era a sua imagem e semelhança. Então, a partir desse momento, entra o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus se depara ali com o pecado, e é claro, o pecado gera consequências, o erro gera consequências, e a partir dali, muita coisa mudou. Então, Deus, por não querer desistir do homem, ele começa a colocar em prática um plano de redenção, um plano de salvação, que um dia todos aqueles que quisessem poderiam voltar a se relacionar com ele, a ser santos como ele é santo, a ser puros como ele é puro, e um dia estar com ele na glória. Então, quando você lê, por exemplo, o capítulo 3 de Gênesis, no versículo 21, momento em que Deus estava tratando das consequências do pecado com Adão e Eva, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus cobriu Adão e Eva com vestimentas de peles. Eles estavam nus, e depois de tudo aquilo, Deus pega couros, peles de animais, e cobre a nudez do casal. E queridos, e peles aqui fala de morte, ou seja, animais tiveram que morrer para que o casal Adão e Eva fossem vestidos, cobertos depois do pecado cometido, o que já apontava para o sacrifício de Jesus, que um dia viria e morreria. Preste atenção nisso, para viabilizar salvação à humanidade.
Percebe? Nesse exato momento, Deus estava olhando para Adão e Eva e para todas as gerações que viriam posteriormente, e estava dizendo assim: eu não vou desistir de você. Eu vou fazer de tudo para te salvar. E eu começo agora, cobrindo a sua nudez. E quando a gente chega, ou dá continuidade no conhecimento, naquilo que a Bíblia apresenta, a gente vai ver que Deus sempre trabalhou com essa intenção de salvar o homem, de trazer esse homem que ora caído, agora pecador, novamente à sua presença. Quando a gente lê Gálatas capítulo 4, verso 4, a gente encontra Paulo falando assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, olha só, agora nós nos deparamos com o principal acontecimento da história entre Deus e a humanidade, que João registra desse jeito, no capítulo 1, no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E isso, querido, foi a manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Ele trabalhou de uma forma intencional durante toda a história, por milhares de anos, na intenção de manter o homem à sua presença. Deu mandamentos e leis, para você ter uma ideia, não há uma concordância aí, mas os teólogos dizem que, em média, existia no Velho Testamento, a gente pode pontuar, cerca de 613 leis, que foram dadas por Deus no Velho Testamento, com a intenção de fazer com que este homem caído pudesse estar com ele. Mas a gente vai ver no Velho Testamento que tudo isso não foi suficiente, que na verdade isso era uma sombra daquilo que viria, Jesus. E agora nós estamos aqui diante desta realidade. O Cristo de Deus vem, habita entre nós. E a razão disso está no texto que nós lemos. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus resolveu nos amar de um jeito, que Ele decidiu lá no início, que um dia Ele ofertaria o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. É o texto que nós lemos. E quando a gente volta um pouquinho, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, a Bíblia vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que você talvez teve a convicção de responder para mim que é discípulo de Jesus? Porque muito provavelmente você já passou por isso aqui, que João registra no versículo 12 do capítulo 1 do seu evangelho. Um dia você olhou para o sacrifício de Jesus e disse: eu quero isso, eu acredito nesse sacrifício, o teu sacrifício, Jesus, é suficiente para me salvar, e eu me rendo ao Senhor. E o que a Bíblia vai dizer? Você vai ver Jesus afirmando isso para Nicodemos no capítulo 3, nos primeiros versículos também de João. Quando nós fazemos isso, ou quando alguém faz isso, Jesus diz que nós nascemos de novo. E aqui ele diz que esse nascer de novo não é segundo o sangue, nem segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Não é segundo a vontade de homem nenhum, mas a vontade de Deus. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos salvos. Você pode dar um amém? Você já encontrou essa salvação? Isso fez diferença na sua vida, na sua família? Mudou você? Tem transformado a sua história? Amém? É essa a nossa realidade. Portanto, queridos, é sempre importante a gente trazer à memória isso, esse processo que a humanidade foi submetida e que Deus entrou nela nesse processo de redenção e salvação, E entender
que a partir do momento que nós encontramos essa salvação, existe algo a mais. A Bíblia nos convida agora, ou nos diz que nós temos que trabalhar para desenvolver a nossa salvação, mas que também não é só isso. Além de desenvolver a nossa salvação, tem algo a mais. E é este algo a mais que eu quero fechar nosso raciocínio nesta noite com você, porque nós não podemos esquecer este algo a mais, que eu vou revelar daqui a pouco, em detrimento do processo de desenvolvimento da salvação, do processo de santificação que nós somos inseridos após o nosso encontro com Jesus. Amém? Então preste atenção. Quando nós fizemos essa decisão um dia, em que encontramos com essa verdade, Cristo veio, morreu e ressuscitou, e com isso viabilizou a possibilidade de salvação. Eu olhei para essa cruz, para esse sacrifício, e reconheci isso, e entreguei a minha vida para Ele, eu fui salvo. Jesus disse o próprio, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta para a salvação. Então, quando você e eu olhamos para Ele, o que acontece? Nós passamos pela porta, nós fomos salvos. Aqui a Bíblia diz que há uma santificação que nós a intitulamos como santificação inicial. O nosso espírito é recriado. E aquele Jorge, aquele você, que um dia não podia mais ter comunhão com Deus por causa do nosso pecado, esse espírito é refeito, e a partir desse momento, nós voltamos a ter conexão direta com Deus. Fomos santificados, nascemos de novo. Mas a vida cristã, ela não para aqui. A proposta agora é que entremos num caminho, e esse caminho, ele se refere a toda a nossa existência aqui, a toda a nossa jornada humana, que nós vamos viver dia após dia, desenvolvendo a nossa salvação, nos santificando, sendo transformados por Deus dia a dia. Eu duvido, se tem algo muito errado, que não está certo, que tem alguém aqui que encontrou com Jesus um dia e ainda está do mesmo jeito até hoje, porque não é possível isso acontecer. Sabe por quê? Aonde Jesus entra, tem que haver transformação, tem que haver mudança. Eu tenho certeza que se você que teve esse encontro real, essa entrega real, né, ao Senhor, quando você para olhar, você vê o tanto que a sua vida foi mudada, que o seu coração, que a sua mente, a forma de você conduzir a vida, de você encarar a existência mudou, não é verdade? O casamento muda, a família muda, tudo se transforma. Então, isso é fruto de um caminhar neste caminho que Jesus disse que Ele é, que fala desse período de vida, de existência aqui. Irmãos, isso é maravilhoso, não é verdade? Como é bom olhar e saber que nós não somos mais aquilo que éramos quando encontramos com Jesus, e muito menos aquilo que éramos antes. Talvez a verdade de alguns aqui é a mesma que eu sinto quando eu olho para mim. Eu tenho uma convicção, se eu não tivesse encontrado Jesus com os meus 15 anos, como eu tive o privilégio de encontrar, muito provavelmente eu já não estaria mais aqui. Porque o mal tinha acabado comigo. E cá estou, 34 anos depois. Percebe, queridos? E isso é só porque Jesus entrou e me transformou, além de me salvar. E tem me transformado, né? Agora, Ele só faz isso porque nós também permitimos que a ação do Espírito Santo, nesse trajeto do caminho, nos transforma. Eu tenho certeza que hoje, desde a abertura, o Senhor tem falado com você neste lugar, não é verdade? Através de cada palavra, de cada música, todas as vezes que a gente pega a Bíblia para ler, meditar, eu tenho certeza que Deus tem falado conosco. Irmãos, e como isso é bom? Isso é bom, e a nossa vida cristã
não pode existir sem isso, porque há um caminho a ser percorrido. E durante esse caminho, o tempo todo, nós estamos passando por um processo de santificação, que a gente chama agora de santificação progressiva. Hoje eu preciso ser melhor crente, melhor homem, melhor esposo, melhor pai, melhor ser humano, melhor filho para ele do que ontem, até chegar naquele dia em que Jesus voltará e esse corpo nosso vai ser transformado em algo incorruptível, que é o estágio final, a santificação final que vai acontecer nas nossas vidas. Agora, qual é a outra coisa que eu quero trazer para que a gente pense nesta noite? Irmãos, tudo isso é maravilhoso. Saber que Deus é esse Deus que nunca desistiu de nós e nunca vai desistir. Entenda isso. Que trabalhou por séculos, por milhares de anos, até chegar o momento que Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele fez. Que bênção, que glória é essa? Que coisa extraordinária. Nós encontramos com esse Jesus e agora estamos experimentando uma novidade de vida, uma vida abundante nele durante todo o tempo. Mas deixa eu te dizer algo. A vida cristã não se resume apenas nisso. Se é que a gente pode dizer apenas, porque é muita coisa. Mas eu quero te dizer que tudo isto que eu citei até agora, fala apenas de um lado da vida cristã. Existe outro lado, que na verdade precisa ser desenvolvido junto, paralelo a essa vida de comunhão, de busca e de intimidade com Deus. E sabe, com muito amor no coração, quando eu olho para nós, quando eu digo nós, sou eu e você, eu percebo que a igreja dos nossos dias está esquecendo desse outro lado. E nós estamos focando apenas numa busca a nosso próprio favor. Nós somos pessoas que estamos muitas vezes impressionados com o amor de Deus, com o mover, com a transformação, com os milagres, com as bênçãos, com os benefícios do reino de Deus. Mas, irmãos, a impressão que eu tenho é que a gente abraçou tudo isso e queremos isso apenas para nós. E quando a gente faz isso, nós estamos esquecendo um outro lado, que é o que eu quero falar com você hoje. Sabe qual é esse outro lado? Nós temos esquecido de que, quando fomos salvos, Deus nos fez também seus embaixadores na terra. Não só filhos, mas embaixadores. E sabe o que é um embaixador? É alguém que tem autoridade para falar em nome de, para fazer em nome de alguém. No caso, do próprio Deus, do próprio Cristo. E onde a gente vê isso? Mateus capítulo 28, versículo 18. A gente vai ler aquele texto que é muito conhecido. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, agora ressurreto. E de repente ele se encontra ali, agora não mais com os 12, mas com 11, e libera essas palavras a eles. Ele se aproxima deles e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, a gente precisa voltar o nosso coração para esse acontecimento aqui. Eu sei que você sabe disso, mas me permita te recordar de novo. O que aconteceu? Jesus vem, nasce, a gente sabe da história, cresce. Aos 30 anos começa um ministério, forma um grupo de discípulos. E durante 3 anos e alguma coisa, ele vive com esses discípulos e passa e insere neles a cultura do reino de Deus.
como exemplo, dando exemplo a eles em tudo. Em tudo, ele não só falava e ensinava, mas ele fazia para que eles vissem, e depois os colocava também para fazer. Como um bom mestre, ele ensinou de uma forma, né, altamente profissional, né, vamos dizer assim, espetacular, aquela equipe de discípulos. E agora, ele morre e ressuscita, ele tem que voltar para o céu. O que ele faz? Ele reúne o grupo dos 11 e diz assim: ei, agora, com a minha ressurreição, eu preciso que vocês entendam algo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu quero dar uma missão a vocês. Tipo assim, sabe tudo isso que nós vivemos durante esses 3 anos, que vocês puderam estar comigo todos os dias, onde vocês me viram fazer tudo que vocês viram. Agora eu quero passar a vocês essa missão. Quem vai dar continuidade a essa obra na terra são vocês. É isso que ele fez, com esse id. Percebe? Com esse id ele estava dizendo: agora eu estou passando a vocês a responsabilidade de informar a um mundo caído, escravo, que há possibilidade de salvação, porque eu vim, morri e ressuscitei, e estou aqui para salvar. É isso que ele fez. E você percebe que hoje nós vivemos uma época que a igreja não se preocupa muito com isso? Você me permita te perguntar algo? Hoje são 30 de abril, 4 meses do ano já acabou, amanhã é 1º de maio. Talvez, em janeiro, você é uma daquelas pessoas que definiu os seus alvos para 2023. Quem fez isso aqui? Muita gente faz, né? Tem esse costume, isso é muito saudável. Os alvos para 2023. E entre esses alvos, você consegue lembrar da sua lista? O que tem lá? A gente consegue, não consegue? Eu tenho certeza que pode ter, por exemplo, eu quero um emprego melhor. Eu quero, né, comprar um carro novo. Eu quero uma empresa, quero que a minha empresa rompa nisso. Muita coisa envolvida na área material. Gente, isso não tem nada de errado, isso tem que acontecer, porque Deus tem isso para você, amém? Mas também tem, eu quero ser um esposo melhor, eu quero uma melhora no meu casamento, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero jejuar mais. Tem isso na sua lista? Deveria ter. Mas pode ser que tenha. Agora você quer ver, eu vou arriscar aqui, eu vou citar uma coisa agora que provavelmente, de 100, talvez, um talvez muito remoto, seria encontrado em uma lista. Um ponto assim, ó, em 2023, eu quero ganhar 10 pessoas para Jesus. Quem colocou isso aqui na sua lista em janeiro para 2023? Eu quero falar de Jesus os 365 dias do ano para alguém. Eu vou evangelizar esse ano como eu nunca fiz na minha história. Eu vou falar das boas novas do Evangelho para todos aqueles que aparecerem na minha frente, que eu ver uma oportunidade, eu vou falar do amor de Deus. Talvez a maioria de nós nem parou para pensar em colocar isso na nossa lista de desejos e de propósitos para este ano. Sim ou não? E você sabe por que isso? Porque nós estamos esquecendo um lado do Evangelho. Nós estamos focando apenas numa parte. Irmãos, e para a gente se perder é muito fácil. Para a gente se embriagar até com as bênçãos que o Senhor nos dá é muito fácil. É muito fácil. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um grupo que Jesus disse que naquele dia vai chegar para ele e dizer assim:
né, que estão lá e que querem entrar, e que ele vai dizer assim, vocês não podem entrar. E eles vão perguntar a Jesus, mas Senhor, por que nós não podemos entrar? E Jesus vai virar para eles e dizer assim, sabe por que vocês não vão poder entrar aqui? Porque eu estava nu, e vocês não me vestiram. Eu estava doente, e vocês não foram me visitar. Eu estava preso, e vocês não foram me ver. Sabe o que é isso, queridos? Para mim fala exatamente do contexto que Deus espera que eu e você envolvemos na salvação do mundo. Porque essa palavra fala exatamente de uma doença espiritual, de uma prisão espiritual que o mundo está vivendo. E ele termina o texto dizendo assim, as pessoas o questionam, né? Mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando que a gente te viu nu e não te vestimos? Doente e não fomos te ver? Preso e não te visitamos? Jesus olha para eles assim, quando vocês deixaram de fazer isto a um destes pequeninos, a mim vocês não fizeram. Irmãos, salvação é algo muito mais sério do que nós estamos pensando. Mas eu quero que você entenda que apesar que isso dá um frio na espinha, dá um medo, um temor, mas não é por causa disso que o Senhor quer nos levar a um despertamento para esse outro lado do Evangelho nesses dias. Tem algo melhor do que isso. Quando você e eu fomos feitos filhos de Deus, Ele passou a ser nosso Pai. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só. Então preste atenção nisso. Nós agora temos um Pai que um dia deu seu Filho para morrer por uma humanidade perdida, e agora a Bíblia está nos dizendo que Ele deseja que o mundo seja salvo. Irmãos, tem coisa melhor para um filho que ama o pai e que anda em obediência, fazer o coração do seu pai feliz? Percebe? Que tem algo muito mais forte do que medo de ficar fora do céu por não evangelizar. Muito mais importante do que isso, é a gente olhar e entender que cada um que a gente fala de Jesus e traz essa pessoa para a verdade do Evangelho, nós estamos fazendo o coração do nosso Pai feliz. E quando a gente não faz isso, com certeza, Ele não fica feliz. Sim ou não? Sabe por que eu estou trazendo isso para você hoje? O Senhor tem me incomodado muito nesses últimos tempos. Eu me recuso a pastorear uma igreja e fazer parte de uma igreja governada pela terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não somos daqui. Enquanto nós existimos aqui, nós vamos precisar da terra, mas nada disso aqui pode governar a nossa vida, porque a nossa pátria está lá em cima. E um dia, queridos, todo o dinheiro que você ganhar, tudo aquilo que você puder ter aqui na terra, não vai fazer sentido nenhum. Sabe o que vai fazer sentido? É você lá na glória, olhar e dizer, tem uma multidão aqui que eu ajudei a chegar. Tem pessoas aqui que conheceram o Senhor Jesus. Já pensou você olhando para Ele nesse dia e tendo esse bate-papo com Ele? Jesus, eu tenho certeza, olha aqui essa turma aqui. Essa turma aqui foi através de mim que o Senhor trouxe para cá, porque o Senhor me usou. Isso vai ser algo significante lá. Dinheiro, bens, tudo aquilo que você puder ter e conseguir aqui, irmão, você nem vai lembrar disso. Sabe por quê? Porque lá você vai pisar em ruas de ouro. Sabe esse negócio aí que muitas vezes a gente gasta a maior parte da vida correndo atrás dele? Lá a Bíblia diz que vai ser chão para a gente andar em cima, riqueza. Percebe? E hoje a gente vive a vida gastando o mais tempo dela correndo atrás disso. E temos esquecido que somos embaixadores da melhor e mais poderosa notícia que o mundo precisa conhecer. Jesus veio, ressuscitou e quer salvar
a todos. Isso mexe com você? Agora, uma pergunta que precisa, vir. Quais são os motivos que têm nos impedido de falar de Jesus? De sermos esses embaixadores? Irmãos, é doído, sabe? Mas talvez para muitos aqui hoje, ou para alguns, nem se lembra qual foi a última vez que sentou com alguém para falar de Jesus, para evangelizar alguém. Irmãos, isso tem triturado o meu coração. Sabe por quê? Nós estamos no meio de uma geração desesperada por Deus. Na última semana, eu tive uma experiência no nosso futebol. No nosso futebol, inclusive nós temos um futebol ao alcance. Cadê o Tiago? Ele está por aqui? Está ali. O Tiago é o nosso mestre lá no futebol. Irmãos, o futebol nosso já tem 7 anos. A ideia era a gente ter um momento de lazer para nós. Mas o que acontece? Muitos irmãos não gostam de jogar lá, ou não gostam de futebol. E aí a gente abriu para outras pessoas. E hoje a gente tem lá gente da Assembleia de Deus, de outras igrejas, temos pessoas não cristãs. Na semana retrasada, alguém comentou perto de mim que estava sendo evangelizado por uma pessoa de uma igreja, que não é uma igreja cristã. E essa pessoa está jogando bola com a gente, Tiago, há mais de 1 ano e meio. Irmãos, e quando eu ouvi aquilo, eu não dormi essa semana. Eu falei assim, peraí, eu jogo bola junto com esse cara há mais de 1 ano, e até hoje, eu não sentei esse cara para me falar de Jesus para ele. Senhor, me perdoa. 1 ano e meio jogando bola junto com alguém e não tive a percepção que aquela pessoa precisa conhecer a Jesus. Senhor, está errado. Irmãos, a semana inteira o Senhor me triturando acerca disso. Cheguei lá ontem, ele chega mais cedo. Peguei no braço dele, chamei ele para um canto e disse assim, cara, sábado passado eu ouvi você falar algo aqui que eu queria conversar com você sobre isso. Irmãos, olha só o que ele me disse. Ele falou assim, pastor, realmente eu estou procurando Deus, sabe por quê? Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida ultimamente, que agora eu entendi que eu preciso de Deus. Então eu procurei sim fulano, para que ele me evangelize. Irmãos, prestem atenção nisso. Alguém desesperado, que chega à conclusão que precisa de Deus, está saindo e procurando alguém, tipo assim, você pode me evangelizar? Você pode falar de Deus para mim? E sabe o que é mais chocante? Ele foi procurar em um lugar que não prega a verdade do Evangelho. E está lá eu, o Tiago, da Alcance, e mais alguns da Alcance, jogando bola junto com esse cara há 1 ano e meio. Que embaixador sou eu? Que embaixador sou eu, irmãos, numa condição dessa? E ontem eu tive uns 10, 15 minutos com ele de bate-papo sobre isso. Mas esse é só apenas um exemplo. E eu quero compartilhar isso para te levar a pensar, sabe por quê? Perto de você pode ter alguém que está desesperado por Jesus. E talvez você não está nem vendo. Como embaixador do reino de Deus, você não está nem percebendo isso. E aí, tem nada de errado com isso. A gente continua tendo a nossa vida egoísta de cristão. Lemos Bíblia, oramos, declaramos o nosso amor a Deus, a nossa paixão por Ele, jejuamos, dizimamos, estamos aqui todos os domingos. Irmãos, tudo isso faz parte. Mas pelo amor dEle, entendamos uma coisa, isso não é tudo.
Isso é apenas um lado do Evangelho. Quando a gente vive apenas esse lado, nós estamos sendo apenas cristãos egoístas. É verdade ou não? E quais são os motivos que não nos permitem falar de Jesus hoje? Ah, pastor, minha vida é muito corrida. Irmãos, de quem não é? Você acha que a vida de Jesus não era corrida? Deixa eu te contar uma história. João capítulo 4. Jesus estava fazendo uma travessia a pé com seus discípulos, de quilômetros e quilômetros. De repente ele para num lugar, depois de andar o dia todo, sem comida e sem água, e para perto de um poço. Os discípulos deixam ele ali, e vai mais adiante procurar comida. Ele fica sozinho. Chega uma mulher, que nós a conhecemos como a mulher samaritana. Você já leu isso, amém? Ele começa a conversar com aquela mulher. E você percebe ali que, assim como em todos os outros momentos, Jesus não perdia uma oportunidade de falar do seu reino. Ele começa a evangelizar aquela mulher. Ele entra na história, na vida daquela mulher. Ao ponto de que a vida dela foi impactada pelas palavras de Jesus. E você vai ver que num determinado momento aquela mulher larga o seu cântaro, ela nem queria mais a água, que é algo essencial para a vida. Ela largou o cântaro ali, correu para a cidade e começou a falar tudo aquilo que ela tinha acabado de ouvir de Jesus para uma cidade. Sabe o que aconteceu? Toda a cidade veio e se converteu, com um testemunho. Agora, o que me choca mais, não é isso. Enquanto ele estava conversando com essa mulher, os discípulos chegam. E eles se assustam, porque vê Jesus conversando com uma samaritana. E a Bíblia diz que naquela época os judeus, eles não bicavam os samaritanos, eles não tinham relacionamento. E aí começa a conversa, mas como pode? Ele está falando com uma samaritana. Seria tipo assim, puxa, mas como pode o Joabe estar conversando com uma prostituta? Está conversando com um traficante no nossos dias de hoje. Que muitas vezes isso pode ser motivos para a gente não evangelizar. Eu não vou me envolver com essa gente. Né? Tipo assim, eu sou bom demais para não... E Jesus está ali, irmãos, deitando e rolando no momento evangelístico com aquela mulher. E como os discípulos sabiam que ele estava o dia inteiro sem comer, alguém chega para ele e diz assim, Jesus, come alguma coisa. Tipo assim, o senhor está com fome. Senhor, para de conversar um pouquinho com esse povo e come. Sabe o que Jesus faz? Ele olha para eles e diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma comida melhor. Sabe qual é a minha comida? Fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, o Senhor, depois de um dia inteiro com fome e com sede, ele pegou uma oportunidade de evangelismo e não perdeu tempo. Ele estava com fome? Com certeza. Estava com sede? Com certeza. Mas nem isso ele parava para fazer, diante de uma oportunidade de falar do teu reino. Aí hoje, sabe o que eu olho para mim e para você? Qualquer coisa nós usamos como desculpas para não falar de Jesus. E nós estamos esquecendo, irmãos, que Ele confiou a nós a missão de salvar o mundo. E sabe como que a igreja vai conseguir isso? Se eu, se você, se cada um de nós fizermos a nossa parte. Quantas pessoas próximas de você, na sua família, deixa eu pegar alguns contextos aqui, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa talvez, onde você é dono, na sua faculdade, na sua vizinhança, poderiam conhecer Jesus através de você? Quantas?
Percebe? Se todos nós fizermos o nosso dever de casa, o que vai acontecer? O reino de Deus vai ganhar muito. E nós vamos olhar e ver um Deus com o coração satisfeito, feliz conosco. Eu amo, queridos, o texto de Isaías 53, 11. Isaías 53 fala exatamente de Jesus, o profeta profetizando acerca dele 600 anos antes. E no versículo 11, o profeta diz assim, falando de Jesus, ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Sabe o que é isso aqui? Quando Jesus olha para você e para mim, e vê que nós já o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz aqui que ele fica satisfeito, feliz. E nós somos desafiados a replicar isso, levando ele a ser conhecido por outras pessoas. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho orado para que o Senhor nos desperte como uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama o que o Senhor ama. Não tem sentido eu e você dizer que somos cristãos, se estamos vivendo apenas um lado do Evangelho. Deixa eu te lembrar de uma história, talvez você conhece. A história daquela menina inglesa que salvou, eu acredito que mais de 100 de pessoas de um tsunami na Tailândia em 2005. Alguém lembra dessa história? Inclusive isso se tornou um filme, o Tsunami, é baseado nesse fato real. Uma menina de 10 anos estava na Tailândia de férias com a sua família, papai e mamãe e a sua irmãzinha de 7 anos. Lembra do filme? Tem um filme que fala sobre isso. Eles estavam na praia de férias. E de repente aquela menina de 10 anos percebeu que a água do mar começou a recuar com uma velocidade muito grande e por um espaço muito grande. E então ela lembrou de uma aula de geografia que no semestre anterior ela tinha tido com seu professor. E naquela aula de geografia o professor estava explicando exatamente o sinal que antecedia a vinda de um tsunami. A água da praia recuava rapidamente e por longo espaço. E quando aquela menina percebeu isso, ela começou a gritar na praia. Ela chegou para o seu pai e a sua mãe e disse, está vindo um tsunami aí. E começou a gritar, a falar do tsunami. Procura saber dessa história para você ver. Mais de 100 pessoas conseguiu fugir daquela praia antes que o tsunami chegasse. Talvez para muita gente ali naquele momento, aquela menina estava louca. Estava falando o que não sabia. Mas irmãos, preste atenção nisso. Ela sabia de um ensino, ela acreditou nisso. E quando ela viu o sinal, ela começou a falar com as outras pessoas. E quem deu ouvido, se salvou. Quem não deu, o tsunami veio e acabou com tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. À semelhança dessa menina, eu e você somos conhecedores da maior verdade que a humanidade precisa saber. Jesus veio, morreu e ressuscitou. E só será salvo aquele que olhar para Ele e o reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que num momento Ele vai voltar. Os sinais estão dizendo que Ele pode voltar a qualquer momento. E o que é que nós estamos fazendo com essa verdade? A maioria de nós, bico calado. Estamos vendo sinais, o mundo correndo o perigo de perder a salvação ou a possibilidade de ser salvo. E não estamos fazendo quase nada
para resgatar essas pessoas pelas quais Jesus deu a sua própria vida. Eu não sei você, eu não quero continuar inerte nesse quadro. Eu quero a semelhança dessa menina, se for possível, ficar sem comer e beber, mas para falar de Jesus. Você pode ficar de pé? A intenção, queridos, que eu quero trazer essa palavra para você hoje é exatamente para te levar a pensar sobre isso. Talvez você já tenha feito, mas talvez não. Deixa eu te dizer uma coisa, salvação é coisa séria. É muito mais sério do que a gente pensa. Eu sei que nós amamos os nossos familiares, os nossos amigos. Mas, queridos, a verdade pode ser papai, mamãe, esposa, filho, irmão. Se não entregar a sua vida para Jesus, não tem salvação. Você parou para pensar na gravidade que é isso? Você pode fechar os teus olhos e começar a orar neste momento? Você parou para pensar da seriedade que é isso? E hoje a gente tem uma igreja que parece que não tem se preocupado muito com esse lado do Evangelho. Eu não sei quais são os motivos, mas deixa eu te dar outro exemplo que talvez possa chocar, sacudir a sua estrutura. Todos aqui conhecem a história de Jó, no que ele foi submetido. Se você acha que os seus problemas e as suas dificuldades são motivos suficientes para não ser um evangelista, um embaixador do reino, escute isso. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a saúde, o corpo dele ficou podre ao ponto de, com um caco de telha, ter que rapar as feridas do seu corpo. Não é isso? E de repente aquele homem começou a ser confrontado por amigos. E é interessante que quando você lê o livro de Jó, você vai ver que os amigos, os 3 amigos de Jó, que ficavam ali, alguns querendo dizer que ele estava passando por tudo aquilo, porque tinha pecado, por muita coisa, irmãos, eles eram ricos, tinham tudo que a vida humana poderia proporcionar a eles. Mas quando você chega no capítulo 42, versículo 10 do livro de Jó, preste atenção nisso. Você vai ver a Bíblia dizendo que Deus mudou a sorte de Jó. Quando? Quando ele orou pelos seus amigos. Gente, entenda isso comigo. Quem estava, me desculpe a expressão, na merda, era Jó, aparentemente. Quem tinha perdido tudo era Jó, não é verdade? Mas sabe o que acontece? No meio de toda aquela aflição, Jó, consciente do que ele era e tinha em Deus, ele conseguiu ver que o estado dos seus amigos ricos, bem-sucedidos e saudáveis, é que era ruim. E dentro dessa condição, a Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos, e foi exatamente aí que Deus mudou a sorte de Jó. E aí você vai ver a Bíblia dizendo que Deus abençoou o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro. Mas percebeu qual é a chave? Quando eu olho para esse testemunho de Jó, deixa eu te dizer uma coisa. Se for pegar os meus problemas e os seus, e se comparar com os que Jó tinha,
Nós não temos motivo nenhum para não orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, orar pelos nossos vizinhos, nos gastarmos em Deus para que as pessoas conheçam a Jesus. Porque ninguém aqui está tão ferido a ponto de pegar caco de telha e ter que se rapar. Mas hoje, nós estamos sendo uma igreja que amamos, buscamos, servimos a Deus, mas o outro lado tem sido esquecido. E para mim, os motivos as pressões da vida têm nos impedido de cumprir a grande missão. E eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite: muito na nossa vida vai ser resolvido, vai ser mudado, quando a gente largar de se preocupar com essas coisas e gastar mais tempo em cumprir a nossa missão, que é salvar pessoas. Deus ama pessoas, Deus quer salvar pessoas, e eu e você fomos salvos para salvar, nós fomos alcançados para alcançar, nós fomos libertos para libertar. Entende? Nós fomos feitos filhos de Deus para também sermos usados para que outros se tornem filhos de Deus. Nós não podemos entrar, queridos, nessa ideia de ser igreja onde se vive um evangelho apenas ao nosso bel prazer, ou aquilo que nós achamos que eu preciso. Não. O que eu e você precisávamos, nós já temos. Sabe o que é? Jesus. Nós somos salvos, nós somos alcançados pela sua graça, nós somos redimidos. Agora, mesmo com todas as nossas dificuldades, Ele quer sim me ver, te ver nesse caminho de santificação, mas ao mesmo tempo sendo usados para implantar o reino de Deus na terra. E eu quero perguntar: com quem Ele pode começar a contar a partir de hoje nesse lugar? Com quem? Os olhos dele estão voltados para cá. Ele pode contar com você para isso? 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha a chamada de Deus aqui. Em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Mas ele não para por aí, ele diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui entra o trabalho do embaixador. Eu e você somos convidados por Deus para não perder a oportunidade. Nós precisamos testemunhar desse Jesus em todos os momentos, em todas as oportunidades que nós tivermos. Sabe por quê? Ele deseja salvar. Salvação é o que move o coração de Deus. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta, eu gostaria que você tirasse um tempo para orar ao Senhor. Queridos, eu não estou aqui antes de ministrar isso a você. O Senhor tem falado comigo profundamente e me levado a tomar uma nova atitude como embaixador do reino. Eu não estou aqui para apontar dedo, para dizer o que você não está fazendo. Eu estou aqui para trazer uma palavra, um alerta de Deus. Deus está esperando contar comigo e com você para alcançar essa geração nossa.
que cá para nós está desesperada, prontinha para vir para o Senhor. E eu quero te dar um tempo para orar agora. Eu quero te dar um momento em que você vai se autoavaliar. E é você que vai olhar para Jesus hoje e dizer: Senhor, chega. O Senhor pode contar comigo, eu vou agir, eu vou viver diferente. Eu vou ser um oportunista para falar do Senhor, para te apresentar a esta geração. Você pode fazer isso. Aleluia.